porta, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem vistos. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, neste domingo da misericórdia, por falar nisso, quem quiser alguma cadeirinha, ainda tem uma meia dúzia de cadeira ali. Quem quiser pode pegar ali, está pertinho do carrinho de pipoca, né? Às vezes você pode querer sentar um pouquinho, descansar o esqueleto, né? Tem ali ainda. A primeira leitura de hoje, ela é um relato de como Lucas enxergava aquelas primeiras pessoas que se converteram depois da ressurreição de Jesus. E tem umas coisas tão bonitas. Primeira coisa, ele diz que eles eram perseverantes. É um nome que aparece de maneira especial. Eles eram perseverantes. E eles eram perseverantes no quê? Primeiro, eles eram perseverantes em escutar os apóstolos, ouvirem o que os apóstolos falavam e seguir os ensinamentos dos apóstolos. Depois também, eles eram perseverantes em dividir as coisas, em dividir a comida, dividir os bens que tinham, dividir o que tinham. E depois também eles eram perseverantes na oração. E tem uma coisa bonita que dizia assim: entre eles todos se davam. Não tinha inimigos entre eles. Todos viviam como irmãos, a ponto dos outros olharem aquilo como eles viviam, não como diziam viver, não como gostariam de viver, mas como de fato viviam. Os outros olhavam aquilo e diziam: nossa, gente, olha só, vejam como eles se amam. Meus irmãos, minhas irmãs, onde é que a gente se perdeu? Onde foi que a gente se perdeu? Porque eu tenho a impressão que nós não somos mais assim. Eu posso estar enganado e tomara que esteja. Mas, por exemplo, vamos pensar em duas igrejas. Vamos pensar nesta igreja, comunidade, onde cada um participa na sua comunidade, na sua paróquia. E vamos pensar na primeira igreja, a igreja doméstica, a igreja família. Esta é a nossa primeira igreja. Então, primeiro vamos falar desta igreja comunidade, né? Eu não sei se a gente se ama. E eu não sei também por que a gente está na igreja. Porque às vezes eu olho assim as comunidades e eu percebo que as pessoas, elas não têm misericórdia e nem compaixão umas com as outras. Ainda existe muito desejo de ser melhor que o outro. Tem muito desejo de poder, de status na igreja. Isso talvez comece por nós padres mesmo, né?
Muito bispo quer ser cardeal, muito padre quer ser bispo. Talvez já comece por aí. A gente tem tido, nos últimos 10 anos, uma grande graça, uma grande dádiva, que é termos uma voz daquele que é Pedro hoje na igreja, que nos aponta um caminho muito sólido, muito vivencial e muito diferenciado destes que muitas vezes a hierarquia da igreja vive, que é o caminho da fraternidade, do amor e do serviço, que o Papa Francisco tem insistido todo dia, todo dia. Nisso ele é perseverante também. Mas nós, você veja, tem uma pessoa boa, muito boa, excelente na comunidade. Você diz assim, olha, agora você vai coordenar a chave do quartinho onde guarda as vassouras. Pronto. Aquilo sobe na cabeça da pessoa, a pessoa se transforma num tirano dentro da igreja. Não, porque quem manda nas vassouras sou eu, quem manda no quartinho sou eu, e não sei o quê. Eu não sei se na comunidade de vocês é assim, mas tem muito disto. Tem uma pessoa boa e santa, uma pessoa admirável. Você diz, mas essa pessoa é maravilhosa, vou chamar ela para me ajudar no altar, para ser um ministro extraordinário da Eucaristia. Chama, ela põe uma coroa na cabeça, um cetro na mão e sai. Quem manda sou eu que sei, eu que vou. E aí, pelo amor de Deus. E assim vai, né? Eu às vezes penso que as pessoas chegam na igreja feridas, machucadas, e deveriam encontrar na igreja remédio para elas. O remédio do amor, da misericórdia, da compaixão, da bondade, o remédio da acolhida. E aí, se a gente comparasse a um hospital, se a gente comparasse a igreja ao hospital, a gente consideraria que talvez o médico no hospital, na igreja, o padre fosse o médico. E que toda a equipe da igreja fosse a equipe de saúde, a enfermagem, a cozinha, tudo ali. Aí a pessoa chega no hospital porque está doente, né? E aí o que é que o médico e a equipe toda de enfermagem vai fazer? Vai curar aquela pessoa para ela ficar boa. Então quem é da cozinha vai preparar um cardápio que possa ajudar ela a ficar boa. Quem é da limpeza vai manter aquele ambiente todo higienizado para ela não pegar uma bactéria, mas para ela se livrar da que tem. A equipe de enfermagem vai dar um remédio para aquela pessoa e o médico vai consultar, vai passar a medicação e etc. Na igreja podia ser assim, né? O padre olha, fulano está precisando, dá esse remédio aqui, tal. Você imagine uma coisa, se no hospital, ao invés da enfermeira dar um remédio, ela desse um veneno, o que aconteceria com o doente? Ficaria envenenado, podia até não morrer, mas ficaria envenenado. Imagine a equipe da cozinha, ao invés de dar a sopinha horrorosa que ela faz, mas justamente que é para não subir a pressão da gente, se ela fizesse uma bacalhoada bem salgada e enfiasse você, para a sua pressão subir a 30 por 18 e você cai duro. Entendeu? Como seria isto? Quando a gente transfere isto para a igreja, a gente encontra na igreja muitos venenos. Muitos venenos. Tem aquela velha ou aquele velho que não tem muito o que fazer e fica só falando mal da vida alheia. Tem aquelas pessoas que dizem,
Mas como o padre aceita uma coisa desta? Era como se o médico não pudesse acolher o paciente. E a gente tivesse que escolher qual é o doente que o doutor vai atender. Na igreja, a gente tem muito disto. Você vê um pecador se aproximar da igreja, você já diz, ele tá vendo? Você está lá enfiada na igreja agora, vive fazendo isso, aquilo e aquilo outro, mas está lá na igreja. E aí o padre está atendendo. Se esqueceu do evangelho onde Jesus diz, eu não vim trazer remédio para os que estão bons. Eu vim trazer remédio para quem está doente. Mas a gente tem uma espécie de gosto de ficar olhando a vida alheia, a vida dos outros. E aí a equipe de enfermagem que deveria cuidar do doente, desce o cacete no doente. E o doente que já estava ruim, quando sai de lá, sai arrebentado. Tem cristão que chega na igreja e, dependendo do modo como foi recebido lá, nunca mais ele volta lá. Não volta. Ele diz, não, aquela igreja eu não vou mais. Alguns tadinhos até tentam outras, né? Mas às vezes tomam uma paulada aqui, outra lá, e outra lá, e outra lá. Eu cansei de apanhar. Também não quero mais. Eu não sei como é você na igreja. Eu não sei como é que você trata as pessoas na igreja. Eu não sei como é que você vive na igreja. Eu não sei como você foi recebido na igreja. Eu não sei como você se relaciona na igreja. Mas uma coisa eu sei, pelo tanto de gente que eu já atendi na vida, a igreja não tem ainda sido este lar, esta casa que acolhe com alegria, com misericórdia e com compaixão qualquer filho ou qualquer filha que chega para rezar, para se achar, para se encontrar, para se perceber. Há muitas pessoas que só encontram isto, quietas, sozinhas, isoladas, sem ninguém, no sacrário. Porque infelizmente nós não somos a presença de Jesus misericordioso para a vida destas pessoas. Mas isto também se reflete lá na igreja, comunidade doméstica, lá na casa da gente. Porque lá também nós não somos assim. Às vezes na igreja, comunidade, a gente até dá uma disfarçada. Porque dependendo da pessoa, se eu der uma paulada, talvez eu também receba uma. Porque no meio de tanta gente doente, né, um louco bate no outro louco com o mesmo gato morto até ele miar, né? E está tudo certo. Mas às vezes na igreja você consegue disfarçar, mas dentro da sua casa você não disfarça. Dentro da sua casa não tem a misericórdia, não tem a compaixão que devia. O marido com a mulher, às vezes, ao invés de ser um ambiente onde a confiança e a amizade verdadeira tinha que ser total, um vive com um olho no peixe, outro no gato. Não confia, não acredita. Tem sempre um será que? Às vezes as palavras que saem da boca de um ou de outro são ásperas, são frias, não tem gosto, não tem sabor. Às vezes o que dizemos ao outro é o costumeiro, habitual, né? Uma vez eu atendi um determinado casal, não foi confissão, não foi nada também, conselho que dei, podia ser para qualquer um. Mas eles viviam mal, né? E aí falei para
para a esposa, né? Que era a pior de todas. Eu falei para ela assim, olha, faz uma caridade para você, para o seu marido, para o seu filho. A partir de amanhã, quando se acordar, ao invés de você dizer bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, ela era fina, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Você diz assim, olha bem na cara de cada um, né? Diz assim, oh, bom dia. Mas dê um bom dia para cada um. Não dê um bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Esse bom dia não serve para nada. Ele é xoxo, ele não tem vida, não tem nada. Não é que a mulher seguiu o meu conselho, levar a mulher para o psiquiatra. No dia seguinte, levar a mulher para o psiquiatra. Porque ela era tão azeda e tão ruim, que quando ela começou a ser boa, eles acharam que a mulher estava ficando ruim da cabeça. Eles não acreditaram. E aí lá no psiquiatra, ele não sabia porque ela estava lá, mas levaram, né? E aí foi que ela falou, eu mudei, né? Porque o psiquiatra perguntou para ela, escuta, mas o que é que você mudou de repente? Não é normal uma pessoa mudar de repente assim. Normalmente tem algum fenômeno psíquico que acontece, alguma coisa está errada, né? Ela contou, disse, mas oxente, eu fui me confessar lá com o padre, confessei. Então, depois ele falou para eu dar um bom dia de verdade, que eu não estava dando. Eu só estou dando bom dia. Você imagina se eu tivesse dito para ela fazer a caridade. A coitada tinha ficado internada para sempre. Para você ver como a gente até se acostuma com o que não presta. Como o marido e os filhos já não reconheciam nela nenhuma possibilidade de bondade, de verdade. A misericórdia e a compaixão não estava naquela casa há muitos anos. E eles estavam acostumados com isto. Eu também não sei na sua casa como é que é. Eu não sei se lá é bom, se lá é ruim. Eu não sei quais são as palavras que são ditas lá. Mas sejam elas quais forem, você se pergunte. Se Jesus Cristo tirasse férias de ficar na minha casa uma semana e me dissesse assim, olha, eu não vou poder estar aqui, mas você vai ficar no meu lugar. Então é você quem vai cuidar da sua família toda. É você quem vai perdoar, é você quem vai ter misericórdia, é você quem vai ter compaixão, é você que vai fazer os milagres, é você que vai fazer tudo. O que você faria? E o que você teria que mudar em você para fazer tudo isto? O que você tem que modificar em você para que as suas palavras construam o outro e não destruam? Eu sempre me preocupo muito com as palavras, porque elas são poderosíssimas. Se você imaginasse o poder que tem uma palavra para construir ou para destruir, você pensava bem. Você veja, ao longo da história toda, os grandes sábios da história, você pode reparar, eles falavam bem pouco, não falavam tanto que nem eu. Não é? Pegue Jesus. 3 anos de vida pública de Jesus, você coloca numa folha de A4 o que ele falou. O que saiu da boca dele mesmo. O resto os discípulos, os apóstolos escreveram. Mas o que ele realmente falou, dá numa folha de A4. Os grandes mestres da humanidade falavam bem pouco. Quase nada. Mas quando uma palavra saía de sua boca, aquela palavra tinha todo o sentido. Aquela palavra modificava a vida do outro e dava sentido à vida do outro. Nós hoje utilizamos as palavras para nada.
A gente fala, e agora a gente pode falar de muitos modos, né? A gente fala falando, a gente fala escrevendo, a gente fala com imagenzinha. Como é que é o nome daquilo? Emoji. Tô velho já, nem me lembro mais disso. Aqueles emoji é o demônio, viu? Aquilo ali, dependendo do emoji que você mandar, você tá frito, viu? Você cuidado do que você manda daquilo, viu? Tem uns que quer dizer uma coisa e é outra, viu? Tome cuidado, né? Mas você veja, são maneiras da gente dizer. São maneiras da gente falar. Mas o que é que você fala? O que é que você diz aos outros? A gente se tornou pessoas impacientes. Qualquer coisinha a gente perde a paciência e usa a palavra para expressar a nossa impaciência e joga em cima do outro uma carga horrorosa, destrutiva, como se fosse uma caixa de dinamite. Bah! E acaba com o outro. Eu estou falando isso dentro da casa da gente. Eu não estou falando isso lá fora, embora às vezes lá fora a gente faz. Esses dias, não faz de muito tempo, eu escutei numa rádio, eu gosto de escutar rádio, escutei numa rádio, não sei na qual foi, uma estatística que saiu da violência no trânsito. E curiosamente, a maioria das violências de trânsito, elas começam com uma palavra de ofensa. Elas não começam com a barbeiragem que alguém faz. Elas começam com uma palavra. Em São Paulo já houve mais de 12 mil mortos, porque no sinal de trânsito, alguém olhou com a cara feia para o outro que estava do lado e disse alguma coisa inadequada. E o outro saiu do carro, pegou uma arma e detonou o outro. Ou na saída do carro, enfiou o carro em cima do outro. Ou perseguiu o outro até um tanto e lá na frente causou um acidente. Por quê? Porque usamos por pessoas que nem sabemos quem é, por desconhecidos. Eu uma vez nunca me esqueci disso. Eu estava vindo de casa bem apressadinho. Antigamente eu corria bastante, agora eu não corro mais nem a pau, não quero mais saber. Eu estava indo para a Fateia, onde eu dou aula, e lá perto do cemitério de Lorena, eu venho assim, aí tem carro que sobe, tem carro que desce, tem carro que sobe para virar para cá, tem carro que desce para virar para cá ou virar para cá, é uma confusão, não tem sinal, não tem nada. Eu sei que eu estava bem na minha mão, tudo certinho, daqui a pouco me vem o carro, mas faltou isso aqui, se eu não tivesse bom golpe de vista e boa habilidade, a gente tinha se esbagaçado ali, né? E ele ficou esperando o meu xingamento, porque, de fato, ele estava muito errado. E eu, então, ao invés de xingar, porque eu tive muita vontade de xingar, ou de pelo menos dizer assim, barbeiro, que seria uma grande ofensa ao barbeiro. Aí eu fiquei pensando no meu barbeiro, não ia falar isto, né? Mas podia dizer meia roda, não diz assim, né? Também não sei porque que chama meia roda, né? Aí, ao invés de eu fazer isso, eu fiz assim, bom dia, Deus abençoe, e sorri. Ele fez assim, virou para o lado, virou para o outro, para saber se era com ele ou se era com alguém, né? E eu disse assim, vamos dar psiquiatra, né? Eu disse assim, vai com Deus. E ele foi. O meu dia ficou bom. Eu acho que o dele também ficou. Não sei quem é, nunca vi.
Mas eu acho que o dele ficou bom. Mas se naquela hora eu tivesse seguido os meus instintos e eu tivesse dito uns 4, 5 palavrão, eu conheço os palavrão. Você acha que eu não conheço? Conheço cada um que vocês arrepiavam se eu falasse, né? Tínhamos aqui até o sinal da cruz e o credo ia fazer, né? Podia ter dito. E eu estaria, tecnicamente, coberto de razão para fazer isto. Ele estava errado, eu estava certo, né? Mas eu teria ficado bem. E ele teria ficado bem. Agora eu me pergunto, por que dentro da casa da gente a gente fere e machuca o outro com as palavras? Se você não vai ficar bem, se o outro não vai ficar bem, e se o ambiente entre vocês não vai ficar bem. Eu vou deixar uma imagem para vocês, que eu espero que depois vocês lembrem, e que possa ajudá-los a não ferir o outro ou machucar o outro. Você pense que a palavra ruim que vai sair da sua boca é um ovo podre com a casca bem fina. Que quando você falar, você vai jogar esse ovo podre bem no peito da pessoa que você ama. Mas aquele ovo podre mesmo. Daquele mesmo. Pense isso. Quando você jogar este ovo podre no peito do outro, como vai ficar a sua casa? Como vai ficar o outro? Como vai ficar o ambiente da sua casa? Você pode jogar o ovo e sair, como a maioria covarde faz. Joga a bomba e sai. Vai fazer alguma coisa. Não quer ficar. Não quer ficar ali para sentir o cheiro do ovo podre que estourou no outro. Mas você pense o seguinte, quando você for dormir de noite, esse ou essa em quem você jogou o ovo podre vai estar fedendo. Vai estar. Pense que o chão da sua casa vai estar fedendo. Pense que a sua casa não será mais agradável para você mesma viver, porque ali fica um odor horroroso. Lembre que você, quando sentar no sofá de sua casa, sentirá ânsia e não vai ser bom. Mantenha essa imagem em você e você vai começar a vigiar as palavras que você joga sobre o outro. Porque, infelizmente, nós fazemos isto com os nossos filhos, os filhos têm feito isso com os seus pais, porque hoje os pais não têm mais autoridade sobre os filhos. Não estou dizendo autoritarismo, estou dizendo autoridade. Na minha época, se eu pensasse em dizer uma certa palavra para o meu pai e para a minha mãe, misericórdia, eu nem posso imaginar o que aconteceria comigo. Então, para a gente isto era impensável. Eu dizer para uma mãe, para um pai, vá tomar naquele lugar. Eu acho que não teria um dente na minha boca hoje. E eu estava torto inteiro, de cabo a rabo, se tivesse dito um negócio desse. Às vezes a mãe dizia assim, Pedro, vai em tal canto. Aí dizia assim, já vou, mãe. E continuava onde estava. O pai só olhava. Já ia no instantinho, já resolvia. Depois voltava, continuava brincando, né? Hoje em dia, não vou, a senhora se quiser que vá.
E o pai, que é isso, filhinho? Ah, vá tomar banho, gente. Pelo amor de Deus. E aí a gente enche as nossas casas com palavras que não prestam. Aí vai-se embora a misericórdia, vai-se embora a compaixão, vai-se embora o amor, vai-se embora a fraternidade, vai-se embora tudo que é bom e fica dentro da casa da gente tudo que não presta. E como se isso, eu já vou acabar que está na hora, e como se não fosse suficiente isto, a gente também traz para dentro da casa da gente umas certas músicas bem interessantes, que enchem a nossa casa de safadeza e de tudo que não é nem humano, nem cristão, mas que é profundamente desprezível. A gente traz e deixa lá dentro. Você sabe que os filósofos antigos, especialmente lá na Grécia, eles diziam assim: um governo manipula os seus súditos com a música. Ouça qual música o governo promove e você verá o tipo de súdito que o governo terá. Depois, quando a gente vai estudar a música e o efeito que ela tem sobre a pessoa humana, a gente vai ver que é uma coisa admirável. Uma pessoa está numa crise de ansiedade, no último nível, se tremendo inteira, taquicardia no último, suando frio, tendo espasmos e etc. Você pega na mão da pessoa e começa uma cantiga de ninar. A pessoa faz assim. E a pessoa sai da crise em menos de 30 segundos. Uma musiquinha. Olha o poder que tem. Olha o poder que tem. E a gente deixa entrar na nossa casa um tanto de música, com tanto palavrão, com tanta baixaria, com tanta coisa. Esses dias, meu Deus do céu, eu estava na casa de uma determinada pessoa e estava tocando uma música sertaneja lá. E a mulher é uma pessoa bem instruída, né? Eu, escutando aquilo, falei para ela, disse assim: mas eu achei que você era uma pessoa que se valorizava bem, que gostava de ser mulher e etc. Mas eu, que é isso, pai? Eu disse assim: olha, a música está tocando. Ela está dizendo que você não vale nada, que você é uma cachorra safada, sem vergonha, e que você só serve para fazer as vontades do seu macho. Você veja, é o que a música está dizendo. Ela foi, pá, desligou. Eu disse: mas não precisa desligar agora. A desgraça já está feita. Já ficou. Já trouxe. Ela fica escutando aquilo o dia inteiro. Uma hora ela entende que ela é daquele jeito. Mas o marido que escutou também vai entender que é daquele jeito. E o filho que também escutou, e a criança que escutou, cresce achando que a mulher é aquela cachorra safada, sem vergonha. Eu estou dizendo esses termos porque são os termos que estão em centenas de músicas. Coloque lá no Google, no ChatGPT, onde você quiser. Música com cachorra, com safada, com sem vergonha, e você veja a lista que aparece. Você vai ficar impressionado. E você aceita isso? E você deixa isso dentro da sua casa, dentro do seu carro? Eu não aceito.
Dentro do meu carro eu gosto de ouvir rádio, né? Eu sou ligeiro, o meu carro não é moderno assim, mas é mais ou menos. Ele tem aquele negócio no volante, você muda a rádio no volante. Ah, mesmo rádio cristã, tem umas rádios cristãs que tem umas palavras que esquisitas. Na hora, puf, eu mudo na hora. Não deixo. Eu não deixo dentro do meu carro tocar uma música que ela vá tornar o meu carro fedido, com cheiro do que não presta, com sensações que não prestam. E eu não vou me alimentar daquilo porque eu não quero, o carro é meu. A casa é minha. Então eu não vou deixar que entre dentro da minha casa o que não presta. Então, por favor, dentro da sua casa, tenha misericórdia e compaixão, bondade, amor, carinho, afeto e atenção. Cuide dos seus. Torne a sua casa uma casa santa e abençoada. Seja dentro da sua casa um outro Cristo misericordioso. As pessoas que chegarem na sua casa sintam o ar puro e fresco da bondade, do amor de Deus. Não permita que o seu lar seja um antro de perdição, mas ao contrário, seja um santuário. Um santuário onde as pessoas que vivem lá se sintam bem, mas as que chegam também possam se sentir muito bem. Isso tudo depende só de você. Eu vou terminar porque esta hora exatamente era para eu estar fazendo o sinal da cruz para encerrar a missa. E eu só encerrei a pregação, né? Então vou encerrar, mas não deixe de pensar nessas coisas não, tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.